Bom dia, Luiz. Bom dia, Nise. Tudo bem? Espero que sim. Para iniciar a semana, vamos com a apresentação da proposta, né, do gourmet de vocês. Tá? Isso aqui eu tenho aqui na minha tela, né, o existente, né, que a gente tem o quintal de vocês aqui, essa área mais baixa que vocês pretendem aterrar, né, e elevar esse quintal todo e criar uma rampa aqui, né, com portão de garagem para acessar por aqui, visto que se trata de uma residência de fundos, ok? Hoje o que vocês têm aqui é um quartinho de ferramentas, né, essa área aqui, com essa escadinha para acesso pela parte mais baixa para esse quartinho, sendo que esse quartinho de ferramentas ele não é otimizado, ele é muito grande e dentro dele, né, você tem um espaço central vazio e prateleiras no canto. Então, se a gente tivesse a mesma quantidade de prateleiras e uma boa profundidade em um armário, a gente conseguiria resolver a demanda, né, para organizar essas ferramentas, esses itens de manutenção que ficam aqui nesse quartinho, certo? E antes de eu fazer a apresentação, né, eu vou dar uma lida aqui na minha outra tela nos itens que me foram solicitados para que coubessem nesse projeto, certo? Que seria uma área gourmet, tá? Com uma churrasqueira, um fogão cooktop de 2 bocas com um forno que vocês já possuem, uma geladeira que vocês já possuem, tá? Uma bancada para pia, né? Um banheiro pequeno, mas com chuveiro e uma caixa d'água ainda para ter instalação hidráulica para essa área independente, né? E esse armário de ferramentas para substituir esse quartinho, né? Então, dito isto, né, temos a fachada da casa, que hoje aqui tem uma platibanda, né, que é essa mureta, um telhado embutido aqui, essa calha central lá em cima, né, e a fachada da casa dessa maneira, com os arcos e essa grande testa aqui, né, que a gente vai visar quebrar ela com um telhado colonial para trazer uma unidade, né, com essas janelas coloniais de madeira que vocês já possuem, né, trazer essa identidade para casa e dar uma amenizada nessa testa aqui bem grande que a gente criou para embutir o telhado, certo? E um outro requisito básico para o projeto é que nós mantivéssemos, né, a jabuticabeira que vocês possuem na posição existente, mesmo ela estrangulando um pouco essa entrada de veículos aqui, tá? Então, hoje, dessa maneira, né, e a gente vai buscar o projeto elevando todo o quintal, aterrando todo ele, criando uma rampa para subida de carro. Tá? Inicialmente, vocês me pediram que fizesse um telhado aqui desse lado para poder entrar com o carro numa rampa e estacionar nesse telhado, né? Fazer uma varanda coberta aqui nessa frente da casa e um gourmet do outro lado. Porém, isso faria um projeto de um telhado em forma de U, né? E esse telhado tem esses espigões que são essas quinas, né, que interligam os 3 telhados, que é bem complicado para dar infiltração, dar manutenção. Então a primeira coisa que a gente busca é simplificar esse telhado, para fazer um telhado que não dê problema para vocês, tá? E que atenda toda a demanda de vocês. Bom, vamos trocar para a proposta, né? Isso aqui é o existente de vocês, ok? Temos esse poste aqui, tá? Eu mantive ele. Vamos lá, a nossa proposta. Quando nós chegamos na nossa proposta, tá, nós vemos um portão aqui de alumínio, de correr, tá, um muro com a referência da cor cinza da Patativas Souvenir e uma parte mais clara para não ficar tão pesado. Tá? Utilizando o telhado colonial e também um pergolado que me foi solicitado após, né, o início do trabalho, pergolado, também uma alcova para colocar a santa, né, católica de vocês, a gente utiliza muito do elemento madeira. Então eu trouxe também esse elemento madeira do telhado e do pergolado para a fachada. Se vocês puderem perceber aqui, ó, o pergolado fica bem aqui atrás, ó. Então eu criei um elemento aqui na madeira com 5 pranchões, né, apoiados em um jardim, uma jardineira, para criar essa amarração na fachada. A gente pode ter uma iluminação de baixo para cima que ilumine essas madeiras aqui e cria um efeito bem cênico, ilumina a vegetação e as madeiras aqui à noite. E em cima do portão aqui também uma lâmpada para iluminar aqui, né, esse acesso, tá? E aí vamos passar, né, para o interior, atravessar o portão. Assim, aqui é a entrada, logo que a gente passa, né, pelo portão de pedestres, a gente tem uma rampa. Nessa rampa eu criei um canteiro com formato sinuoso para poder
né? Dá essa sensação de abertura da rampa aqui no final, mas a gente mantém e respeita a vegetação aqui existente, que é a jabuticabeira que foi plantada pelo pai, né, do Luiz aí, certo? Olhando à frente, o que é simplificar o telhado, né? A gente traz essa cara do colonial que vocês tanto buscavam, cria um telhado único, meia água, né? Partindo da cobertura da casa e descendo em direção a uma calha única. Vê que eu não tenho pontos de encontro entre dois telhados, tudo mais. Isso daqui é a prova de erros, é só fazer esse telhado bem executado, e a única manutenção que vocês vão ter é de vez em quando fazer, né, a reaplicação do esmalte, a limpeza e reaplicação do esmalte a cada 5, cada 10 anos, aí vai de acordo também com a região, né? Mas é só tratar o esmalte da telha e o verniz e anti-cupim das madeiras do telhado. Não tem problema com infiltração esse tipo de telhado quando a gente faz ele de maneira simplificada, ok? Bom, criei para esse grande telhado, se a gente reparar aqui, um alinhamento, tá? Exatamente onde hoje fica o final da casinha. Então esse telhado vem até aqui, são 6 metros de telhado, tá? Então pega a largura total do terreno por 6 metros de profundidade. Ah, mas é só porque é alinhado com a casinha? Não também, tá? Porque o carro de vocês não pode chegar ao fundo, porque aqui eu tenho uma caixa de esgoto e a gente não pode colocar o peso do carro em cima. Então eu preciso de 6 metros, que é 1 metro a mais do que uma vaga convencional de um sedã. Tá? O carro de vocês é um hatch, mas se no futuro vocês quiserem ter um carro maior, ele tem que ficar embaixo do telhado sem bater exatamente lá, né, em cima da caixa de esgoto, ok? Dito isto, vamos passar, ok, para dar uma olhadinha primeiramente na área gourmet, que é o objetivo do projeto, tá? Na área gourmet, a geladeira que vocês já possuem, embutida em um nicho de marcenaria, ok? Uma churrasqueira que eu optei por revestir em um revestimento bem convencional, um marmorizado branco, que é fácil de encontrar nas lojas aqui do bairro, tá? E esse mesmo revestimento da churrasqueira na bancada, tá? Tem o revestimento de pedrinha que vocês já utilizam no fundo da casa, que eu utilizei de maneira estratégica para não ficar muito pesado. Então aqui eu criei um pergolado emendado nesse telhado, né? E nesse pergolado eu criei uma moldura nesse muro atrás do pergolado com essa pedra e deixei a parte central em uma pintura branca. A gente pode ter umas arandelas, uma iluminação diferenciada aqui nesse trecho, tá? E aqui a gente cria uma área de estar, tá? Bancos de madeira, que eu utilizei uma peroba rosa, que fica bem elegante, combina com o pergolado, e vocês têm um local para poder sentar além da área gourmet no quintal, tá? E aqui a alcova, tá? Para poder colocar a santa de vocês e um jardinzinho junto, a alcova revestida em uma pedra branca, pintura branca interna, tá? Tudo isso abaixo de um pergolado. Ao lado da santa a gente tem um armário, tá? Esse armário tem 3,18 metros, 3,20 metros, né, de largura, por 80 de profundidade. Então é um armário que com bastante prateleiras ali dentro, organiza tudo que vocês precisam, portas ventiladas para não mofar dentro, porta de alumínio ventilada, ok? Uma pintura escura, mais uma vez no Patativas, ok? Da Souvenir. O poste existente eu optei por mantê-lo na posição onde ele já está hoje. Por qual motivo? Ao invés do fio que hoje atravessa, né, aqui por cima do quintal, a gente pode simplesmente descer esse fio pelo poste, entrar nessa casa de ferramentas e passar ele de maneira subterrânea até a casa. Então dessa maneira a gente consegue com que fique limpo, sem precisar fazer a nova instalação de um poste e tudo mais, tá? O Luiz havia comentado comigo que vocês desistiram da piscina, porém que ele gostaria muito de uma alternativa para se refrescar nos dias mais quentes do ano, que aqui no bairro de Santa Cruz é muito quente, né? Então eu optei por fazer aqui uma hidromassagem, tá, em alvenaria. Ela fica semi-enterrada, ela tem medidas externas 2x2 e interna 1,70 por 1,70. Cabem de 6 a 8 pessoas confortáveis aqui dentro, tá? E ela pode ficar vazia em sua maior parte do ano, vazia e coberta, não tem problema, ela sendo de alvenaria com azulejo, com pastilha, com revestimento, ela pode ficar vazia, não dá tanta manutenção e vocês só enchem quando tiverem a vontade de usar. Basicamente é uma banheira no quintal, e vocês conseguem, né, fazer até aqui dentro do da própria casinha de ferramentas subterrânea, enterrado no chão, né, com uma tampa que você abre, as máquinas dessa hidromassagem, tá? Então vocês conseguem esconder isso ali dentro também,
ok? Ela tem 80 centímetros de profundidade e ela fica 50 centímetros enterrada e 30 para cima do chão. E cria, né, esse ponto central aqui, esse ponto focal no quintal de vocês. Tá? Voltando para o gourmet, me foi solicitado uma mesa grande para receber, né? Então uma mesa de 8 pessoas, uma mesa de madeira com pé em serralheria, uma mesa de 3 metros de comprimento, tá? Por 1 metro de largura, é uma mesa bem confortável para receber. Acima dessa mesa pendentes também, né? Para poder criar essa decoração mais intimista. E essa mesa apoiada aqui na bancada aqui da área gourmet, onde temos o cooktop de 2 bocas, você cozinha e já pode servir diretamente à mesa, e abaixo do cooktop de 2 bocas a gente tem o forno elétrico que vocês já possuem e pretendem reutilizar aqui. E a bica, né, com a cuba da área gourmet, fica aqui, então vocês vão lavar a louça olhando o quintal, olhando o jardim, olhando as pessoas que estão sentadas ali abaixo do pergolado, tá? E a gente cria essa perfeita triangulação aqui entre os elementos de cozinha, né, para poder fazer o conjunto de cocção aqui da área gourmet de vocês, tá? Interagindo com as pessoas também que estão por fora. Aqui eu tenho a parede do banheiro, eu tenho a entrada do banheiro aqui por dentro do gourmet, novamente uma portinha ventilada de alumínio, tá? E nessa parede aqui de frente, né, assim que a gente chega, é uma parede que a gente vê no sentido de chegada nessa área gourmet, eu tenho uma televisão para que vocês possam colocar uma música, assistir alguma coisa no quintal, qualquer coisa que seja do gosto de vocês, tá? Um móvel aqui que serve como buffet, um local para vocês guardarem as louças de servir os convidados aqui na mesa, na área gourmet e tudo mais, tá? E aqui ao fundo, tá? Eu tenho a casa de vocês, eu coloquei uma moldurazinha no mesmo granito que vocês utilizaram do rodapé aqui da casa para dar um acabamento melhor, tá? Ao redor desses blocos de vidro. Se vocês preferirem, pode ser madeira similar à porta, mas a gente pode prever um acabamento aqui ao redor desse bloco de vidro para trazer um pouquinho mais de refinamento aí nessa questão, tá? Nos 2 lados da porta, vasos vietnamitas com uma vegetação. Aqui eu utilizei bambu seco, tá? Para decoração sem manutenção, mas se vocês preferirem, vocês podem utilizar uma vegetação aqui nos 2 lados da porta para criar nessa demarcação de entrada essa situação interessante, tá? E ao lado ali, né, na frente da janela do quarto da frente, que é o quarto do netinho de vocês, vocês podem ter um balanço, né, um balanço de piso com uma mesa para apoio, um local para relaxar de tarde, tá? Vocês podem, isso aqui eu coloquei para Nise, para que possa ficar mais confortável. Também poderia ser substituído por um banco, uma namoradeira pequena, tá? Um banco de 2 lugares, uma poltroninha, mas eu optei pelo balanço porque, como vocês têm o neto, eu acho que o netinho de vocês também vai gostar muito desse balancinho ali, tá? Complementando aqui a área, né, gourmet, 2 poltronas de área externa, mas bem confortáveis, com conjuntinhos aqui, city gardens, né, uns tamburetes, banquetinho que os convidados de vocês possam sentar, mas isso aqui são para vocês dois sentarem, assistir uma TV aqui no fim de tarde, depois de um churrasco, alguma coisa, e apreciar a vista, né, do quintal de vocês, vai ficar bem interessante, ok? E também assistir TV. Esse banheiro que fica por trás dessa TV e é acessado por aqui, por dentro do gourmet, para o fundo ele tem as janelas, tá, que fica escondido da vista de quem chega, tá, e acima ele tem 2 portas que abrem para fora, tá, e por esse telhado ser meia água ele fica bem alto, e ele ficando bem alto a gente consegue encaixar a caixa d'água aqui sem precisar fazer, né, um telhado sobreposto ao telhado, uma casinha de caixa d'água que atravessa o telhado, fica embutido aqui uma caixa d'água de 1000 litros, ok, acima do banheiro da área gourmet de vocês, e esse banheiro ventila para o fundo para ter um pouco mais de privacidade, ok? E aqui eu optei por colocar 2 vasos para fazer uma ornamentação desse canto, que poderia parecer um canto um pouco perdido, e a gente consegue, né, criar aqui um elemento decorativo, né? Então quando a gente olha assim, ó, fica bem bonito, né? Tudo se conecta. E passando para dentro do banheiro, não menos importante, eu vou ocultar a porta do banheiro para que a gente possa entrar, tá? Quando a gente entra, opa, posso ocultar não, a porta está junto com outros itens, calma aí, pronto, ocultando a porta, de frente para a porta, né, nós temos
uma bancada com uma cuba de louça de sobrepor, uma torneira de parede e um espelho, tá, acima dessa bancada e uma prateleira de granito abaixo para poder fazer um apoio aqui de itens básicos, uma toalha para um eventual hóspede, um convidado, até para vocês mesmos, tá? E também papel higiênico, uma reposição para o próprio banheiro, um cestinho com sabonetes, enfim, né? E ao entrar no banheiro, só desculpa que está com uma representação aqui de um chuveiro duplo. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui para ocultar. Não estou encontrando, mas abstrai esse chuveiro baixo aqui, tá? Isso aqui é para representação, ele fica lá em cima. E um nicho embutido na parede para produtos, tá, de higiene pessoal. O box de canto em formato de L, tá? É o que dá para a gente fazer o melhor aproveitamento de pequenos formatos, esse box de canto. E o vaso aqui de ladinho com uma ducha higiênica, tá? E a lixeira, tá? Eu optei por complementar. Vocês me pediram os revestimentos que vocês já utilizam hoje no imóvel. Então, a gente tem esse do chão, né, imitando terrazzo, né, que tem num fornecedor local que vocês já atestaram. E esse revestimento de pedra que vocês já possuem, né, no imóvel de vocês. Eu optei por complementá-los para trazer uma decoração um pouco mais leve, mais harmônica, né, com esse marmorizado, que é bem atemporal, né, um efeito calacata, tá, esses efeitos de mármore, e um outro que também tem na mesma loja onde vocês me disseram comprar os de vocês. Esses dois tem na mesma loja, tá? Eu já fui lá e verifiquei. Esse outro que também aqui é um efeito de ripado, tá? Que é como se fossem ripas de madeira, mas é um porcelanato, ok? Vocês conseguem encontrar eles também no mesmo fornecedor que me disseram que compraram os outros que vocês têm. Então eu busquei uma combinação que ficasse harmônica com o que vocês têm e que não ficasse tão pesado, porque a madeira, a telha colonial, a tinta cinza e principalmente esse revestimento de pedra, eles têm um tom bem pesado. Então fui buscar algo que fosse um pouco mais moderno, mas que fizesse uma boa composição com esses revestimentos que vocês já têm, junto inclusive também com esse do chão. Tá? A bancada do gourmet escura conforme solicitado, aqui eu representei um preto São Gabriel, mas pode ser utilizado tranquilamente um verde Ubatuba, que é uma alternativa mais em conta, muito durável, muito resistente. Isso aí fica a critério de vocês podem definir com o marmorista de vocês, tá? E dentro do banheiro eu optei por trabalhar duas paredes, né, com esse ripado, tá, madeirado, para trazer essa temática um pouco mais colonial, só que com um toque de modernidade. Tá? Nas paredes, nas outras duas paredes, né, na parede do vaso e na parede do lavatório, a gente trabalha com ripado. E nas duas que sobram, para tirar um pouco esse peso, eu criei um roda-meio, certo? Que é uma faixa de granito a meia altura. Dessa faixa para baixo a gente trabalha novamente com o ripado, e dessa faixa para cima a gente trabalha novamente com o marmorizado para trazer esse toque mais leve, né? Então a gente consegue trazer esse contraste interessante aqui para dentro do banheiro, deixar ele moderno, porém sem destoar, né, das características que vocês já possuem. Acima do vaso aqui, sanitário, uma luminária pendente e um quadro para fazer uma decoração um pouquinho mais moderna, tá? A porta novamente aqui, colocada de volta, tá? E por último, não menos importante, interação dos revestimentos, né? Como eu já tinha dito, aqui temos esse de pedra criando uma moldura para não ficar tão pesada aqui essa área. Como aqui é coberto, vocês podem fechar essa parte superior aqui com vidro, tá? E colocar uma película térmica. Vocês podem colocar apenas um sombrite, que é uma espécie de tela para amenizar a ação do sol. Fica a critério de vocês o como vocês fecham isso aqui. Podem colocar uma lona tensionada aqui em cima também, tá? Eu recomendo vidro com película térmica porque fica utilizável em dias de chuva, né? E dá uma proteção extra aqui para chuvas de vento não entrar na área gourmet, tá? Nós temos atrás aqui da área, né, da alcova da santa, tudo revestido em pedra para dar esse contraste da alcova clara, branca, na frente de uma parede mais escura, tá? Na subida da rampa, eu criei novamente a mesma moldura que tem lá fora no portão, que tem aqui com as pedras e no meio claro, tá? Claro é um cinza claro, tá?
E aqui eu criei a moldura em cinza escuro com um cinza mais claro, um gelo, alguma cor mais clara aqui. Isso reduz a manutenção, porque a batida, né, de água, tudo mais, aqui no pé da parede acaba ficando nessa cor mais escura. Então a área que fica mais prejudicada por água, ela está protegida por essa moldura e o meio pode ficar mais clarinho, sem pesar demais aí, né, na visualização da residência de vocês. E como vocês já tinham esse fundo e essa lateral aqui interna, onde vai ser a academia de vocês em pedra, em revestimento que simula pedra, eu optei por trazer até aqui à frente, onde a gente tem esse dente, e fazer essa virada, né, para essa pedra amarrar até aqui no final, próximo ao final da garagem. Tá? E quanto ao telhado, vocês têm um vão bem grande, né? É um vão aqui, eu vou até bater a medida para não falar besteira, de 9,73 m mais ou menos, tá? O muro tem um pequeno fora de esquadro, então esse vãozinho pode variar um pouco, mas é quase 10 metros, né? Então o que eu optei por fazer? Eu peguei o alinhamento dessa coluna à direita da porta de vocês, criei uma tesoura, tá? Uma tesoura com um apoio aqui para apoiar todo esse telhado, tá? Eu desenvolvi esse telhado todo, a estrutura principal em madeira, de 6 por 27 pranchões de madeira, tá? Então eu tenho toda uma estrutura principal em 6 por 27, pilares, 3 pilares de 20 por 20, tá? Frontais aqui, tá? O vão entre esses pilares é diferente porque ele acompanha a estrutura lá da casa para eu poder amarrar lá na estrutura da casa, tá? Então eu tenho 3 pilares de 20 por 20 e 2 tesouras, uma do lado de cá, tá? Que fica com um pilarzinho apoiado aqui no trecho de muro e apoiado no pilar da frente, preso na parede lá do fundo. Tá? Essa tesoura tem mão francesas além da tesoura, então vejam que é uma estrutura super reforçada para esse telhado não ceder, porque é um telhado grande. Tá? São basicamente 60 metros quadrados de terraço. É um apartamento de terraço, perdão, de telhado. É basicamente um apartamento de 2 quartos o tamanho desse telhado, que também era na intenção que vocês me pediram, né? Porque uma garagem dá 5 por 3 dá 15, aí tem mais à frente da casa que vocês queriam um pedaço, mas o gourmet acabaria dando a mesma coisa, só que tudo separado. E aqui a gente consegue com que tudo se integre, e se vocês tirarem esse carro daqui, né, não precisa nem tirar do quintal, só colocar ele aqui para frente, meio na rampa, aqui nessa área descoberta, vocês têm uma área gourmet ampliada, onde vocês podem, numa eventual festividade, né, espalhar mesas por aqui, tá? Então, eu tenho essa outra grande tesoura aqui, que fica alinhada com o pilar da casa, né? E no fundo aqui eu não preciso da tesoura porque eu apoio, né, acima do muro, então eu consigo criar aqui, né, esse apoio por trás aqui, principalmente não porque está apoiado em cima do muro, né, mas porque a gente também tem a estrutura do banheiro, da caixa d'água que sobe aqui e tira a carga, e eu não preciso que essa terça do telhado, essa madeira aqui, de suporte aqui da lateral do telhado, não precisa ser daquela maior. Então eu só crio alguns pilares, mais por questão de amarração, para o vento não fazer um arrancamento, né, desse telhado para cima, já que essas 2 tesouras impedem que o telhado cele e faça uma barriga para baixo, tá? Inclusive aqui também, porque aqui eu não tenho a laje do banheiro para apoiar num vão intermediário, então essa tesoura com a mão francesa é importante, tá? Olhando esse telhado de uma maneira estrutural, né, eu tirei as telhas, acima das telhas aqui eu tenho as ripas que eu vou ocultar agora, e quando eu oculto as ripas e os caibros, né, os caibros são essas madeiras assim, ó, que vêm desde lá de cima até aqui embaixo, são madeiras mais finas, mas são elas que distribuem, tá, o peso das telhas, e as ripas são essas mais finas ainda, onde a gente prende as telhas, tá? Eu tirando os caibros, né, e as ripas, isso aqui é a calha também, deixa eu cortar a calha, me sobra aqui a estrutura principal do telhado, que é isso aqui que segura todo o peso, tá? Ela atravessa aqui por dentro da caixa d'água, a caixa d'água cabe aqui confortavelmente, tá? E eu tenho os madeiramentos, né, dessa estrutura principal, que são os pilares de 20 por 20, ou 19 por 19, como assim preferir, né? Eu tenho essa madeirona aqui, essa outra, e as que desenham essa tesoura, que é esse formato triangular e esses braços de mão francesa aqui, para fazer esse suporte dessa carga para esse telhado não criar barriga,
tá? Que são em 9 por 27. E acima disso eu tenho as terças, que são essas madeiras aqui onde a gente vai apoiar o caibro, né? Essas outras que são um pouquinho mais finas, que são de 6 por 12. Então assim, vejam que é um telhado bem estruturado, ok? E quando a gente passa para o pergolado, esse pergolado eu tenho aqui uma de 9 por 27, perdão, de 6 por 27, que atravessa aqui direto, fixada no telhado e apoiada no muro, tá? Fixado na parede eu tenho uma 6 por 12 e várias outras de 6 por 12 aqui para poder fazer esse fechamento do pergolado. E na fachada são 5 de 9, cismei com 9, de 6 por 27. Tá? Esse portão aqui da fachada ele tem um portão de pedestres que tem que abrir para fora, porque para dentro tem a rampa, ele não abre, né? Então esse portãozinho aqui ele abre para fora. E a parte de garagem ele é de correia, então ele corre aqui na frente desse trecho de muro. Por isso nesse trecho também não pode ter nenhum artefato de iluminação, a não ser que seja de piso. A gente pode colocar a iluminação aqui no piso para iluminar esse muro de baixo para cima. Pode colocar a iluminação de jardim aqui para iluminar, tá, essas plantas, e de baixo para cima eu recomendo aqui para iluminar esses madeiramentos para criar esse efeito cênico, tá, na chegada de vocês, além de, claro, uma iluminação em cima aqui no portão para baixo. Tá? Então, dessa maneira eu consegui resolver, né, a área gourmet de vocês. Eu vou só fazer um corte rápido aqui para mostrar para vocês aqui, tá, como fica em planta baixa. Ok, só um segundo. Em planta baixa, quando a gente vê o quintal de vocês, tá? Ficou dessa maneira. Aqui é a rampa, a gente acessa por aqui com o carro, estaciona o carro aqui em cima ou aqui fora da cobertura, caso prefiram, tá? Aqui ficou o quarto de ferramentas. Vejam que o poste ele fica quase que entre as portas, né? Então ele não vai atrapalhar tanto, essas portas abrem para fora. A gente pode ter uma prateleira aqui por trás do poste e a gente consegue ter uma prateleira aí de, só um segundo, 55 centímetros de profundidade, tá? Cabe bastante coisa. Se vocês quiserem, vocês podem fazer pela profundidade total, cortando só na prateleira, aí fica uma prateleira de 65 de profundidade. Cabe bastante coisa se botar prateleiras de baixo em cima, contando que isso aqui é alto, tá? Aqui a gente tem a alcova, né, para Santa, com o jardinzinho dela, tá? A hidromassagem, ok? Aqui a área do pergolado, que é a nossa área coberta aqui, né, por aquele elemento vazado de madeira, com um banco em peróbro, que vocês possam sentar nesse quintal, observar todo o quintal, aí vocês vão poder distribuir vegetações aqui, vasos, decoração, tá? Eu tenho aqui a bancada em formato de L, que é uma península em formato de L, e essa península tem a geladeira com uma boa folga para não influenciar o calor da churrasqueira. A gente tem a pia e o cooktop com o forno embaixo. A gente tem a entrada por aqui, a entrada do banheiro com o chuveiro, bacia sanitária e vaso com as janelas para o fundo, ok? A gente tem aqui um local de TV, a gente tem aqui um local de estar. Vocês podem também ter um banquinho pequeno aqui de madeira, de 1,20 m, se preferir, além das duas poltronas. Tem os dois tamburetes, né, que são os City Garden, que são os assentos móveis que as pessoas pegam, botam para cá, botam para lá, e no final ela acaba virando um apoio aqui quando forem só vocês dois, tá? Como se fosse mesa de centro. Eu tenho um balanço aqui na varanda, tá? E eu tenho os vasos na frente da porta. Dessa maneira eu distribuí todo o fluxo, né, do programa arquitetônico de vocês, e também, né, fiz essa questão de alinhamento dos revestimentos, da decoração, da locação do telhado, né, que como vocês têm essa testa alta, esse telhado pode ser bem alto, bater lá em cima, vai ficar bem fresco, bem arejado, tá? Essa madeira da frente do telhado tá a 2,40 de altura e a calha tá ficando a 2,60 de altura, ok? Isso aqui fica bem reforçado, bem alto, bem arejado, e vocês ficam, com um ambiente muito bem integrado, tá? Então, quando vocês saírem, né, da academia de vocês, deixa eu só botar aqui a casinha, vocês saírem da academia de vocês, essa é a visão que vocês vão ter. A Santa vai ser visível de qualquer local, ela tá sempre de frente para casa, sempre olhando por vocês, tá? O armário fica bem longe, lá atrás, lá do lado do portão,
tá? Porque é necessário, de fato, esse armário. O Luiz tem muitas ferramentas, muitos itens, né? Então aqui vocês conseguem organizar o volume de itens que eu vi que vocês possuem no quartinho. E ainda criamos aí no pergolar esse cantinho para contemplação, para vocês poderem sentar, tomar um café da tarde, receber uma visita que não queira que vá para dentro da casa. Então a gente cria um espaço muito interessante e que abraça e que conversa com a casa, tanto nos revestimentos que vocês já têm no piso, a pedra da parede, quanto nos novos revestimentos que trazem um pouquinho de leveza, modernidade, mas sem destoar de tudo que vocês hoje já possuem, tá bem? No mais, eu vou aguardar o feedback de vocês, o que vocês acharam, se tem algum item que não atende, se tem alguma coisa que vocês esqueceram, se tem alguma coisa que a gente possa melhorar, tá bom? Fico no aguardo do feedback de vocês e espero que gostem, tá? E a gente se fala em breve, tá bom? Desejo para vocês uma excelente semana e aguardo por vocês aí para que a gente possa evoluir, fazer a iluminação, aquelas imagens bacanas do projeto, para poder vocês iniciarem o planejamento aí dessa obra e darem mais um passo importante aí nessa caminhada do lar de vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez aí dessa caminhada de vocês e espero que esteja do agrado de vocês, tá bom? Um abraço, excelente semana.